Olá, pessoal! Estamos aqui na Daporte Academy para mais um episódio, é o nosso quarto episódio. E nesse episódio agora a gente vai conversar sobre como definir suas metas para 2026. Estamos no início do ano e esse episódio é preparado para você, para te ajudar a conquistar suas metas desse ano. E hoje eu trouxe aqui um convidado muito especial, um convidado surpresa para vocês. Eu vou dar um pequeno spoiler antes de apresentá-lo. Ele é gestor, ele é loiro, tem um olho verde e ele é meu noivo. Com vocês, o Mário. Mário, tudo bem? Hoje, como que é estar do outro lado da mesa, Mário? Primeira vez, né, do outro lado da mesa. É diferente, mas vai ser legal. Vai, então conta pro pessoal um pouquinho da sua trajetória, para quem não assistiu os outros episódios e tá vindo aqui na primeira vez aqui assistir com a gente. Então conta um pouquinho como que você iniciou no mercado financeiro. Eu iniciei no mercado financeiro na SET, né, na SET Confiança, que é uma empresa de consultoria de valores imobiliários. Lá eu era o responsável por toda a estratégia de mercado da empresa. Eu fiquei por 5 anos lá. Hoje eu sou gestor de recursos da Croma. A Croma é uma gestora daqui de Goiânia, focada em fundos de investimento, né, estruturados, que são fundos mais especiais, digamos. Já tem quase 10 anos de mercado já. O tempo passa rápido. Passa rápido. E foi lá nessa empresa que eu conheci o Mário. Eu também sou lá, eu continuo, sou uma das sócias lá da Sete Confiança. E foi lá que eu conheci o Mário. Muito pequeno, né, Mário? Sim, por iniciativa minha, né? Por iniciativa minha. Diga-se para ficar registrado. Pois é, mas não vamos entrar nesses detalhes agora não. Deixa isso aí para um outro Para um outro episódio, dia. né? Mário, então vamos lá. Agora que você já falou pro pessoal quem é você, está mais calmo hoje. Cada dia vai melhorando um pouquinho, mas ainda não tá normal, não. Sempre dá aquele, quando eu venho pra cá, o dia vai bem, mas na hora de vir pra cá Dá um frio na dá um barriga. frio na barriga. Mas dizem que esse frio da barriga faz parte, né? Faz Se parte. acabar o frio da barriga, tem alguma coisa errada, né? É o que o Isso. pessoal fala. Então, vamos lá. Eu queria saber até de você, né? Como que você planeja o seu ano, como que você tira para elaborar suas metas de 2026, até para o pessoal que está em casa, né? Que está começando agora a pensar nessas possibilidades, o que você tem para contribuir? Conta um pouquinho para a gente. Assim, geralmente eu não era no passado de anotar. Eu simplesmente tinha na cabeça algumas coisas que queria fazer e ia fazendo. Desde pequeno foi sempre muito disciplinado, assim, né? Então não tinha muita dificuldade de lidar com isso. Mas conforme a vida vai evoluindo, o trabalho, quer dizer, uma série de coisas, né? Aí, de alguns anos para cá, eu tenho o hábito de realmente anotar e fazer o acompanhamento disso aí. E você tem algum critério que você usa? Ah, não, vocês geralmente separam por áreas, né? Tipo, trabalho, sei lá, Família. saúde, alguma coisa relacionada à educação, algum curso que eu quero fazer, algum nível que eu quero atingir, uma prova de certificação que eu quero obter no trabalho, né? Melhorar remuneração, alcançar outros níveis de carreira, coisas nesse sentido. É bacana escolher por área. Eu até confesso que quando você me falou que estava dividindo por área, eu achei muito interessante. Eu vou falar como que eu faço, a minha metodologia. Deve ser melhor do que a minha, com certeza. Não, não é. Eu acho que não tem certo ou errado, assim, né? A gente tem que ver o que funciona pra gente. Então, tem uma metodologia que vem funcionando pra mim já há alguns anos, que eu gosto muito, que é a de escolher a palavra do meu ano. Então, eu sempre gosto de pensar muito nos objetivos que eu tenho para aquele ano e definir uma palavra. Aquela palavra, né, geralmente, ela é o que vai nortear as minhas decisões. Então, eu já vou tornar pública que a minha palavra desse ano, de 2026, que a minha palavra é ousadia. Essa foi a palavra que eu defini para esse ano. Então, eu quero buscar ser mais ousadas nas decisões que eu tomar, claro, né, dentro de um nível ali de segurança, mas essa palavra vai me ajudar muito nas minhas decisões. E já tem ajudado, porque eu percebo assim, que às vezes eu preciso tomar uma decisão, e aí eu penso um pouquinho e falo, não, eu posso ser um pouquinho mais ousada nessa decisão, porque eu sou muito conservadora. Primeira coisa que você pensou para aquela meta X,
Não, Exatamente. isso aqui não é usado. Isso aqui se é o for parar básico. para pensar, é o básico. Tem É que o dar um básico. passo a mais. Exatamente. E uma coisa que eu venho observando é que às vezes é muito difícil você estipular uma meta muito grande. Você olha para aquela meta e você acha que está muito longe de alcançar. Porque Ele pode desmotivar. pode desmotivar, exatamente. Então, uma coisa que eu venho fazendo também, até a gente veio conversando no carro, né, quando a gente estava vindo para cá sobre isso, é você fatiar em pequenas submetas, digamos assim, né, de pequenas ações para que você chegue naquela meta. Então, é uma coisa que eu tenho praticado e esse ano eu quero colocar mais em ação, esse formato também, que eu acho que vai fazer muita diferença. Você também já pensou nisso? Até você tinha falado, né, de que achava interessante de colocar as metas de execução, não só do lugar que você quer chegar. Sim, exato. De focar não no número da meta, mas na mudança de comportamento que tem que ser feito para poder atingir aquela meta. Por exemplo, sei lá, quem está com o objetivo de perder peso. Em vez dela falar, não, quero perder X quilos, ela coloca, não, eu vou tantas vezes na academia por semana. Eu vou ficar pelo menos tantos dias na semana dentro da minha dieta. Então, não focar no número do objetivo. Sei lá, perder 10 quilos. Não, a meta não vai ser isso. O objetivo lá, ela vai ter em mente isso, mas a meta vai ser outra coisa. Vai ser alterar o comportamento para daí a mudança de comportamento levar até o atingimento da meta. Isso é interessante porque muda o hábito, né, da pessoa. Às vezes você tem um hábito que te leva a um resultado ruim. E quando você coloca essa meta de ir mudando os hábitos, naturalmente o resultado ele tem uma tendência de ser diferente daquilo que você estava, né? E no caso, quando você direciona para aquela meta que você quer atingir, aqueles pequenos passos que você faz ao longo do ano, ao longo do mês, no final você vai conseguir atingir sua meta e a sua meta vai ser um número, né? Para você ter a noção se você está chegando ou não perto. Então, eu acho que o número da meta ele é importante para você saber se você está chegando mais perto ou não. Mas, no final das contas, o mais importante são essas pequenas ações que você faz ao longo do caminho. Então, acho que isso faz muita diferença. Acho que, bom, se eu entendi corretamente, né? A meta é perder, vamos supor, 10 quilos. Mas não é isso que eu vou colocar lá no meu livrinho de metas. Eu vou colocar no livro de metas, ser assíduo nos treinos, né? Ser rigoroso com a dieta em pelo menos tantos dias da semana. É isso que eu vou pôr, né? O que eu vou atingir de perda de peso ou de alguma outra coisa que eu queira vai ser reflexo do meu hábito que foi alterado. Exatamente. Inclusive, na consultoria eu tenho muitos clientes que têm metas financeiras. Então, ele chega para mim e fala assim, Dani, eu quero ter 50 mil. Esse ano eu quero juntar 50 mil. Inclusive, isso é um caso real, de uma cliente que chegou até mim e ela falou que queria juntar durante esse ano 2026 50 mil reais. E aí, quando a gente sentou para elaborar as metas, a gente foi lá analisando como que ela faria para chegar nesse 50. Então, o 50 ele é o número, né, o macro, que é a intenção da meta. Mas aí a gente estabeleceu pequenas metas para que ela chegasse nesse número, né? Então, uma das pequenas metas é quanto que ela vai depositar todo mês para atingir esse resultado. E aí ela já me falou, por exemplo, que não consegue depositar mensalmente o mesmo valor. Então, a gente colocou estratégias no primeiro semestre de um valor menor e ela vai turbinar para chegar nesses 50 mil a partir do segundo semestre. E ela aumenta a capacidade de poupança dela mediante alterações de comportamento. Isso. Tipo, ela vai pedir menos iFood, ela vai se organizar melhor com relação a gastos que são supérfluos para o contexto dela, é mais ou menos por aí, né? Por aí. Então, por exemplo, no primeiro semestre, a meta que a gente colocou para ela foi de... Ela vai investir menos em dinheiro para guardar, né, esse valor dos 50 mil, mas ela vai investir uma parte do que seria guardado para melhorar o conhecimento dela, para ela conseguir mais renda. Entendi. Então, ela vai investir não só em investimentos financeiros. Vai investir em conhecimento. Vai investir em conhecimento justamente para pleitear, aumentar uma renda, a renda dela que na estratégia é muito possível
Ela é uma pessoa autônoma, né? E ela é prestadora de serviço, então a intenção é que no segundo semestre, com mais conhecimento, ela consiga cobrar um valor maior pela hora dela. Entendi. Então, aí com isso, ela vai conseguir Gerar mais cobrar mais retorno com o investimento e vai dela. ter mais receita. Não é um investimento financeiro, é um investimento em educação. Exatamente. Mas vai gerar um aumento de renda. Para que ela por chegue toda a vida no dela. objetivo dela desse ano. E aí, junto com essa estratégia de aumentar a renda, a gente vai calibrar os gastos. Então, ela vai começar agora, principalmente no primeiro semestre, a ficar mais regrada em algumas coisas que ela considera supérfluas. Então, algumas coisas ela não abre mão, mas algumas coisas ela consegue diminuir. E uma delas, por exemplo, é pedir comida fora. Então, isso é interessante porque aí juntou com uma outra meta que ela tinha, nesse exemplo que eu estou dando, que era uma meta de baixar o peso, né? De melhorar a saúde. Entendi. Então, a gente foi casando uma meta com a outra, mudando hábitos e aí montamos a estratégia para que no final do ano ela consiga chegar nesse número, que é o Então, 50. quer dizer, ela tem um alvo, mas ela tem pequenos passos, né, que ela tem que percorrer até chegar nessa meta dela. Exatamente. Legal. E daí uma coisa que aí já puxando para um outro ponto também, que às vezes o importante não é ter esse ímpeto inicial, né? Às vezes é muito importante, às vezes até mais importante, manter a consistência. Ser sempre consistente ali. Vai colocar um aporte ali, ela quer atingir os 50 mil, ok. Ficou estabelecido que vai ser um valor tal por mês. Exatamente. Não só iniciar e depois parar, ela tem que ser consistente com isso. E não só nesse caso financeiro, mas metas com estudo. De repente a pessoa quer passar num concurso, quer passar numa prova de certificação ali, coloca uma meta de estudos por dia. E daí nas primeiras semanas, todo dia está lá, cumpre rigorosamente. Você está rindo por quê? Eu estou rindo porque eu coloquei essa meta e eu ainda não estou cumprindo. Eu preciso, preciso monitorar o cumprimento. E essa eu estou falando do meu lado, essa é uma meta que as pessoas, todo mundo me chama de cabeção, né? Tipo, que tem a memória gigante, que acha que eu aprendo as coisas do nada, mas é porque se eu vou um pouquinho todo dia e eu sou muito rigoroso com isso, né? Então, faz mais diferença manter a constância na meta do que fazer por um período 200% e depois parar. Eu acho que é muito importante você ter a disciplina e a constância. Inclusive, eu já tive anos em que eu coloquei 2 palavras, que eram as palavras do meu ano, que no caso, quando eu coloquei disciplina e constância. Justamente para isso, para desenvolver essa questão de fazer todo dia o que tem que ser feito, porque às vezes a gente espera ficar motivado para fazer. Não vou fazer porque eu não estou motivado. Quando você tem um plano para independente de você estar motivado ou não, você tem que fazer. Você vai fazer. Porque tem que fazer. Porque tem que fazer e aí você lembra das suas metas. Uma estratégia também que eu gosto de usar para o pessoal lembrar, né, para os clientes, até eu mesmo uso essa técnica, é deixar num lugar muito visível a sua meta. Porque toda vez que você tiver que fazer a micrometa, né, a microdecisão diária, você vai se lembrar daquela meta. Então, eu coloco escrito na minha agenda, por exemplo, o que eu almejo alcançar. Eu faço monitoramento, é muito bom fazer um monitoramento mensal, semanal, para você conseguir fazer essas calibragens. Igual, eu até sorri aqui quando você falou, porque quando virou o ano, eu coloquei a minha meta de leitura. E não está cumprindo. E não estou cumprindo, exatamente. E não estou cumprindo. E aí, o que acontece? Eu coloquei lá para ler tantas horas por dia. Eu preciso melhorar a minha leitura, porque eu venho estudando muito. Mas eu quero ler literatura, né? Outros livros que não são do meu cotidiano, por exemplo, que é uma coisa que me falta, né? Às vezes eu priorizo o tempo de estudo e não entro em outras leituras que eu gostaria de ler. Então, esse ano eu coloquei de fazer essas leituras mais direcionadas fora do mercado financeiro, né? Eu fiz Digamos isso ano assim. passado. Eu até me inspirei na sua meta do ano passado e falei, não, preciso melhorar isso também. E aí, eu tô percebendo assim, eu comecei bem e tal, mas já tem uma semana que eu não tô assídua. E aí, quando você tem esse comprometimento e você
fala com alguém sobre isso, também é bacana, porque a outra pessoa te lembra. E aí, você tá lendo? Gera uma certa cobrança. Gera uma certa cobrança. Então, é aquilo que a gente fala de tornar público na medida do possível. O que é isso na medida do possível? Você não precisa sair falando para todo mundo das suas metas, dos seus objetivos, mas você comenta, você compartilha com pessoas que são pessoas-chave na sua vida. E que aquelas pessoas, elas vão perceber se você está cumprindo ou não e vai te cobrar de alguma maneira. Então, isso ajuda você a cumprir a meta, exatamente. E perseguir até o objetivo. E aí tem até uma frase que você usa muito, né? Que eu gosto, que é aquela, como que é? O exemplo arrasta. A palavra convence, o exemplo arrasta. O exemplo arrasta. O exemplo arrasta muito. O fato, por exemplo, eu que vi você lendo muito ano passado, me estimulou e fez eu perceber que esse ano eu precisaria ler mais. Porque o meu também. caso é assim, é muito parecido. Eu sempre estudei bastante, é uma coisa que eu gosto de fazer, então eu faço com muita facilidade. Estudar coisas relacionadas ao mercado financeiro, a coisas da área de exatas, né, que eu gosto bastante. Então eu faço isso no meu tempo livre até. Vira e mexe, estou comendo ali, estou fazendo alguma coisa, estou vendo algum vídeo de algum conteúdo de matemática, alguma coisa assim no YouTube, né? Mas eu estava perdido na literatura, muito tempo desatualizado. Minha irmã lê muito e eu falei, poxa, eu estou totalmente alheio das coisas que ela está falando. E ano passado eu coloquei essa meta. Eu tinha colocado inicialmente 12 livros, que na minha cabeça seria um por mês. Mas aí em 3 meses eu já estava com uns 8 livros, acabou que eu finalizei o ano com 26. Mas teve um desses 26 que eu demorei quase 3 meses para terminar. Ele não era grande, só que era uma luta tremenda. Eu lia uma página por dia, eu já jogava para lá, parecia. Mas eu não ficava sem ler. Mas foi na disciplina. Nem que quando era uma página só por dia. Mas enquanto tinha outros que eu lia muito, tinha livro que eu quase terminava em um dia só. Esse em particular foi uma luta, mas eu não virava o dia sem ler pelo menos uma página. Foi até que ele terminou. E o desafio que eu estou tendo, por exemplo, na leitura, é de ler coisas que eu não tenho tanta afinidade. Porque quando você está numa leitura de uma coisa que te interessa muito, é muito diferente, né? A sua velocidade, seu interesse. Agora, quando você sai da sua zona de conforto e começa a ler outras coisas ali, até para aumentar seu repertório e tudo, no meu caso, está sendo bem desafiador. Mas é aí que gera o crescimento, né? É aí você que lê gera uma o crescimento. coisa que você acha super agradável, provavelmente você não está aprendendo nada. E tanto é que, no meu caso, eu nem coloquei meta de quantidades de livro, mas de qualidade. Sim. Então, eu pretendo ler, mas eu estou estudando a minha leitura. Eu não estou só lendo por ler. Então, é uma leitura mais demorada, porque tem muita palavra que eu não conheço. Então, eu paro, vou pesquisar. Então, não é só uma leitura por leitura, nesse caso, né? E eu acho que isso que a gente está conversando aqui, vale para todas as áreas, né? Para a área, principalmente financeira, que é a nossa área. É muito importante a pessoa ela entender que às vezes ela vai ter que parar, ela vai ter que estudar. Então, assim, eu percebo que muitos clientes chegam até a gente, né, até com aquela pergunta de sempre, né, qual que é o melhor investimento, por exemplo. Mas ele não tem conhecimento, então ele tem que tirar um tempo ali para aprender, para ler notícias, por exemplo, igual isso aí já está no nosso cotidiano, né? Sim, faz parte do nosso trabalho. Ler notícia, ler sobre atualidades, isso nem é considerado normas também, nem é coisa assim, é o normal, é do dia a dia. Sim. Mais um ponto que você falou, sobre sempre ter coisas para estudar. Isso é um fato. Na consultoria, quando eu estava nesse lado da mesa, né, quer dizer, tem acesso a um monte de informação, estuda bastante certas coisas e tal. Só que aí hoje, do outro lado da mesa, são outros afazeres, são outros desafios, alguns deles bem mais complexos, né? Que trazem bem mais responsabilidades e tal. Então demandou um outro nível de aprofundamento de temas que eu achava que já dominava. Então eu voltei a estudar aqueles temas, mas então assim, sempre tem coisas. E o mercado o mercado financeiro então é uma beleza, eu pelo menos acho isso muito bonito, né? Sempre tem coisa muito interessante para estudar ali. E eu gosto de coisa difícil, né? Gosto de coisa complexa, então. O Falou Mário, que é difícil, eu já quero ver. O Mário, quando ele fala assim, isso aqui vai ser divertido, você sai correndo, porque é difícil. Tem uma colega lá do trabalho que a gente está fazendo um curso junto.
quando eu falo, nossa, essa aula vai ser muito divertida. Ela fala, nossa, vai ser muito difícil. Ninguém vai entender. É complicado, não é legal não. O divertido Mas- dele não é o mesmo que o meu. Mas, por exemplo, metas de leitura, de, sei lá, uma certificação, tudo mais. E tudo isso passa por uma mudança de hábito Sim. que vai ser necessário um certo sofrimento até. Vou usar essa palavra mesmo. Talvez seja até pesada, mas vai ter que ter. Porque se for uma coisa super tranquila, você não está se desafiando, você não vai evoluir daí. Sim. Desse ponto que você está, para onde quer chegar. E aí eu entro numa outra seara que eu falo muito quando eu vou fazer alguma palestra, principalmente para jovens, que é sobre o poder da ambiência, né, das pessoas que você convive. Então, tem até estudos que falam que você é a média das pessoas que você mais convive. E eu acredito muito que isso é verdade. Porque a partir do momento que você convive com pessoas que ou já estão no lugar que você quer, ou estão caminhando para aquele lugar que você almeja, você consegue mudar os seus hábitos e ir naquela mesma direção. Tem aquela coisa, né? Que se você é a pessoa mais esperta da sala, você está na sala errada, né? Essa frase eu gosto muito dela. Se você, até a gente fala da mesa, né? Se você está num lugar, está numa sala de reunião e você é a pessoa mais inteligente daquela sala, provavelmente você está no lugar errado. Principalmente se for com muita frequência, né? Porque às vezes você está ali para transmitir conhecimento, tudo bem. Mas em muitos momentos você não é legal você ser o melhor da sala, né? O mais culto e tal. Então a gente está sempre ali em busca de mesas em que a gente aprende, né? Que a gente está aprendendo alguma coisa. Então eu acho que o poder da ambiência leva muito para fazer com que você conquiste suas metas, né? E essa pode ser uma meta também, né? Pode ser uma meta. Melhorar a ambiência pode ser uma meta também. Eu até tenho um exercício que eu ensino nas palestras, que é o de você escrever o nome das 5 pessoas que você mais convive. Na frente do nome você vai pôr a qualidade que aquela pessoa te inspira, né? Alguma coisa assim. E aí você vai perceber que você é a média daquelas 5 pessoas que você colocou ali no papel. Umas puxa para cima, outras Umas puxam para cima, outras te puxam para baixo, né, ali. Então, qual que é o plano? Você substituir aquelas pessoas que estão te puxando muito para baixo por pessoas que te puxam mais ainda para o lugar que você quer ir. Para cima. Né? Para cima. Então, aquelas pessoas que te puxam para baixo ali na sua lista, você tem que começar ou você a tentar puxar aquela pessoa para cima também, né? Você vai ter que ser a alavanca daquela pessoa, para que ela saia da inércia ali do problema. O que geralmente é mais difícil, porque em alguns momentos fica bem complicado e a pessoa acaba sendo um peso para você, né? A gente tem um exemplo disso nesses lugares, por exemplo, que tem muita bebida, né? Que o pessoal gosta muito de farra e tal. Sempre teve aquele colega lá que você fala, não, eu não vou pra festa X porque eu vou estudar. Aí, não, mas esse é o caretão, né? Não mexe com isso, não. Isso aí eu fui toda a vida. Eu não tenho nenhum problema de falar isso aí, não. Então, tem que ter o equilíbrio, né? Você tem que pensar, o que eu quero é isso pra minha vida nesse momento? Não, eu tô buscando outras coisas. Por exemplo, isso aí que você está falando, de sair, de... Claro que tem que ter um meio termo, né? Eu até sou muito pro outro lado, né? De ficar mais quieto estudando, fazendo outras coisas. Mas sempre tem essa pessoa, né? Que você está com uma meta ali, com um objetivo. Nos últimos anos eu tenho feito bastante provas de certificação, né? Ainda bem com um bom histórico, né? De aprovação ali. Mas aí acontece muito isso. Fala, vamos fazer tal coisa. Eu falo, não, eu tenho que estudar, eu tenho uma meta ali. Hoje em dia não, que eu estou mais tranquilo, né? Com relação a isso, estou fazendo um outro curso. Mas sempre que estou fazendo prova, eu estou com algum objetivo em vista nesse sentido, eu sou bastante criterioso com os eventos que eu abro mão de estudar. Não, eu preciso ir em tal coisa, não. Então isso aí eu realmente preciso, então vou abrir uma exceção. Mas no dia a dia, a maior parte das vezes tem que falar não. Só que daí é uma coisa, né? Você está falando não para aquela coisa, mas você está falando sim para a sua meta. Eu tenho muita dificuldade de falar não, às vezes. Eu ainda faço um exercício que é dolorido para mim, que é o dizer não para, por exemplo, para sair, né? E ter que estudar, porque é uma coisa que eu acho muito chata, né? Eu não gosto de estudar, mas é uma coisa que eu tenho que estudar pela disciplina,
né? E pela necessidade ali de adquirir conhecimento. E não só isso, né? Você talvez você não pensar que está falando não para uma pessoa, mas que você está falando sim para a sua meta, né? É uma coisa meio filosófica que eu estou falando, né? Meio bonitinha assim, mas talvez... meio coach, né? Meio coach, né? Talvez dê certo, né? Às vezes dá certo. Eu escutei isso de uma ex-esposa do Elon Musk, que muitas pessoas mandavam mensagem para ele, chamando para sair e tal, e ele nunca aceitava. E nisso, num belo dia, ele apareceu com a Tesla, com a SpaceX e tal. Então, ela, no vídeo, ela fala que se deu conta que, na verdade, não é que ele estava dizendo não para os amigos. Ele estava falando sim para o sonho dele. Isso é dessa pessoa, não é frase minha, não. Mas faz muito sentido. E esse episódio de hoje a gente trouxe essa reflexão justamente para você agora aproveitar no início do ano, né? Estamos começando o ano e fazer essas reflexões de quem vai seguir com você rumo ao seu objetivo, às suas metas, e quem que vai te ajudar também nas micrometas, porque é uma luta diária. Todo dia você tem que escolher o que você vai fazer, né? Todos os dias você tem que repetir aquilo ali. Então, hoje você fez, amanhã tem que fazer de novo, então vamos fazer de novo. E aí, por aí vai. Quando você menos perceber, você está lá cumprindo sua meta. E um ponto-chave do episódio de hoje, eu acho, é que a gente comentou logo no início, que é focar na mudança de comportamento, que é essa mudança que vai fazer atingir a meta. Não é você colocar um certo número milagroso na cabeça e Sim. que aquilo vai acontecer normalmente. Se for só isso, a chance maior é de não atingir a meta. Isso. Mas se modifica, se modela o comportamento e caminha em direção a isso, com constância, né, e consistência, a chance de atingir a meta aumenta bastante. Exatamente. E aí você pode colocar micrometas, igual no exemplo de treino. A pessoa que ela tem uma meta de emagrecer, quantos treinos ela se propõe a fazer durante a semana? Quantos durante o mês? E aí ela vai monitorando, né? Toda semana, não fiz, por exemplo, 3 treinos. É o suficiente? Aí no final da semana você vê, não fiz o treino, ou fiz o treino. Monitora e corrige rápido. Então, por isso que eu gosto de fazer o monitoramento. Até com as carteiras de cliente, a gente é a favor do longo prazo, né? Claro, todo mundo sabe. Mas a gente monitora, tem um monitoramento da carteira, porque se a pessoa desvia muito do objetivo, a gente consegue corrigir a rota e fazer os ajustes necessários. Então, gente, é isso. O papo tá bom, mas nosso horário aqui já tá acabando. Mário, tem mais alguma consideração para o pessoal que está assistindo? Acho que a consideração final é realmente o que eu estou batendo muito na tecla, né? Mas como consideração final vou falar de novo, que é perceber que é a mudança de hábito que vai levar ao atingimento da meta, né? Mudar o hábito de forma consistente, né? Com repetição, sabendo que um dia ou outro vai errar, mas corrigindo o mais rápido possível, né? Para voltar para a rota, que é isso que vai fazer chegar até o objetivo, que é mudar o comportamento e não um número milagroso que põe na cabeça. É isso aí, gente. Então, ficamos por aqui nesse episódio. Espero ter ajudado vocês e te espero no próximo episódio. Até mais, pessoal. Até mais.